Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, verso 11, está escrito assim: Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Versículo seguinte, o 12: E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Amém, igreja? Preste atenção, porque aqui no versículo 11 você encontra 5 dos vários atributos de Deus, mas são 5 atributos especiais que abençoam a nossa vida. Por isso, eu vou reler o versículo 11, preste atenção. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Amém? Agora eu leio e quero que você repita em seguida, para a palavra começar a produzir resultado na tua vida. Vamos lá. Tua é, bem alto, tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Amém? Você crê na palavra de Deus? Você crê que Deus tem todos esses atributos e muitos mais ainda? Você crê? Então, você que crê, desocupe as tuas mãos e faça o possível para dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Enquanto você aplaude, abra a boca e diga glória a Deus. Diga bem alto, glória a Deus. Aplaude mais ainda e continua dando glória. Vai glorificando, vai aplaudindo e glorificando, porque a glória é de Deus. Isso, aplaude, dá glória, glória, glória. Ele é digno de receber glória. Isso. Senhor Deus e Pai, olha o teu povo te aplaudindo, te glorificando, te bendizendo. Recebe o louvor deste povo agora. Enquanto estes glórias estão subindo, estes aplausos estão subindo, meu Deus, vai derramando a tua glória neste lugar. Aquilo que nós estamos mandando para o céu, devolve aqui para a terra, devolve aqui para esta igreja. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada. Nós não sabemos pregar, nós não sabemos falar. Vem o Senhor agora e tome o nosso lugar, e fale através da nossa boca, e envia a tua palavra agora. Retira todo obstáculo, todo impedimento, tudo que se opõe à pregação da tua palavra, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Quantos estão sentindo a presença de Deus aqui? Muito bem, sente por favor. Vamos aprender aqui nesse versículo 11 sobre esses atributos de Deus. Em primeiro lugar, a magnificência. Quero que você escreva aí na Bíblia mesmo, na parte em branco, aí na página, ao lado do versículo 11, que magnificência é grandeza, escreve aí, grandeza e liberalidade. Quando você fala Deus é magnânimo, você está querendo dizer que Deus é grande, mas não apenas grande e poderoso. Ele é generoso. A magnificência envolve essas duas qualidades, a grandeza e a liberalidade. Que Deus é grande e todo mundo sabe, mas a liberalidade é uma qualidade que Deus tem de dar. Mas não apenas dar
de uma maneira qualquer. Ele dá de uma maneira generosa. E ele dá para outras pessoas. Então a liberalidade é essa qualidade de poder dar generosamente, gratuitamente para outras pessoas bens, direitos e vantagens. Quando você se refere a Deus como magnânimo, quando você diz que a magnificência faz parte de Deus, essa palavra envolve tudo isso que você ouviu agora. Muito bem. Nós temos em seguida aqui que do Senhor é o poder. Poder, não apenas esse poder temporal e transitório, mas um poder permanente, um poder eterno, um poder que significa autoridade sobre tudo e sobre todos, para mandar em qualquer esfera e jurisdição, para que aquilo que ele deliberou aconteça. Poder, no caso de Deus, significa controle absoluto sobre todas as coisas que lhe estão sujeitas e lhe obedecem. Deus pode fazer o que quiser. Muito bem. A honra. Uma pessoa honrada, ela procura manter aquela honra. Deus, ele é digno de toda honra, porque Deus, ele, em primeiro lugar, tem honra. Honra como parte da sua personalidade. Deus, quando dá uma palavra, ele coloca ali a sua reputação. E ele honra aquela palavra de uma maneira zelosa, e nos diz até a sua palavra que Deus vai atrás da sua palavra para cumprir. Porque Deus tem uma honra para zelar. E quando uma pessoa é tão honrada quanto Deus, nós não podemos simplesmente homenagear uma pessoa tão honrada. No caso de Deus, a honra que ele possui é para ser reverenciada e adorada. Nós temos que reconhecer que Deus é honrado e é digno de receber toda a honra, porque ele possui a magnificência, ele possui o poder, e Deus, sendo todo-poderoso, possui esta honra, uma honestidade com ele mesmo, porque Deus não precisa dar satisfação dos seus atos a ninguém, porque não tem ninguém acima dele. Porém Deus a si mesmo se honra, e a honra pertence a Deus. O outro atributo, a vitória. Vitória, amados, é sempre que um resultado favorece o outro lado. Se você vê uma vitória, por exemplo, de um time de futebol que deu 1-0 por 90 minutos de futebol corrido, suado, foi uma vitória. Mas não é uma vitória que mereça elogios. Quando você vê um país que entra em guerra com outro, e uma nação mais forte acaba vencendo, às vezes não. Às vezes a nação mais fraca acaba vencendo. Caso assim foi a guerra do Vietnã. Os Estados Unidos ficou ali anos e anos, enviando tropas e jogando bombas sem parar, mas os Vietcongues venceram a guerra. Mas os Vietcongues venceram a guerra, foram vencedores. Mas que vitória foi aquela que o país estava completamente arrasado? Vitória que as pessoas conhecem é isso, mas no caso de Deus, a vitória que está com Deus, é uma vitória absoluta, um sucesso total. Não é uma vitória mais ou menos. O Deus ali suou muito para conseguir aquele resultado. A vitória foi de Deus, mas olha, foi duro, hein? Você viu só como é que ficou depois a situação? Não, no caso de Deus não. A vitória de Deus é suprema. É uma vitória inquestionável, é um sucesso absoluto. Deus sempre é vitorioso. E finalmente a majestade. Ora, o rei, aquele que tem a majestade, ele controla todas as coisas com suprema autoridade e possui a majestade, não tendo ninguém acima dele, porque ele é o rei absoluto. Ele é um rei especial, porque nunca houve nem haverá jamais alguém que se compare a ele. Essas 5 qualidades, esses 5 atributos de Deus,
que pertencem a Ele podem ser transferidos para o ser humano, para a pessoa humana, ainda que seja uma pessoa derrotada, uma pessoa fraca, uma pessoa sem honra, ainda que seja uma pessoa vil, ainda que seja uma pessoa ordinária no sentido de ser a mais miserável criatura, e até também ordinária em outros sentidos, por que não? Mas não importa, quando uma pessoa reúne tudo aquilo que está infelicitando a sua vida, tudo aquilo que está dentro dela, amargurando, entristecendo, fazendo-a sofrer, provocando derrotas e humilhações, quando essa pessoa carregada de iniquidade, de maldade, de pecados, ela se decide por receber Jesus como único Salvador, começa ali uma transferência de poder. O pior ser humano, a pior pessoa da terra, quando cansada de uma vida de fracassos, de misérias, de derrotas, de vergonhas, de humilhações, de necessidades, de aflições, quando essa pessoa vem e recebe Jesus como único Salvador, começa ali uma troca de poder, uma transferência de poder. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, você vê se processando ali esse poder, essa troca de poder. Então, lá em João 1,12 está escrito assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então aquele poder já começa a se manifestar e é feita uma troca. Através da pessoa de Jesus Cristo, é feita uma troca. A pessoa pega todos os seus pecados e entrega para Jesus. E Jesus pega toda a sua santidade e passa para a pessoa. A pessoa passa para Jesus todas as suas derrotas, transfere para Jesus todos os seus fracassos, e Jesus transfere para aquela pessoa o seu dom vitorioso, a sua capacidade inquestionável de vencer e vencer de uma maneira absoluta. Quando a pessoa recebe Jesus como Salvador, está sendo feita uma troca que envolve todos os defeitos da pessoa em troca da virtude de Jesus Cristo. A pessoa dá os defeitos para Jesus e Jesus passa para aquela pessoa a sua virtude. E essa troca vai se processando não apenas naquela hora, mas no decorrer da vida cristã. E quando a pessoa está nessa troca com Deus, reconhecendo a sua magnificência, reconhecendo o seu poder, reconhecendo a honra que Deus tem que receber, reconhecendo que a vitória está nas suas mãos e que a majestade pertence a Deus, essas 5 qualidades de Deus começam a ser processadas na pessoa gratuitamente, sem que ela mereça, sem que ela faça jus àquilo, simplesmente porque decidiu receber Jesus como Salvador. Então começa essa troca. Muito bem, eu disse para você que magnificência era a grandeza e liberalidade. Liberalidade de Deus, que dá gratuitamente e generosamente para as outras pessoas aquilo que Ele deseja dar. Deus tem prazer de conceder os bens para as pessoas. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 11, Jesus disse assim: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará bens, olha só, dará bens àqueles que lhe buscam, àqueles que o amam, àqueles que o invocam, àqueles que lhe pedem. Então, Deus, mesmo sabendo que viemos para Jesus e não somos grandes coisas, que nós somos pessoas vis, que somos pessoas indignas, mas quando nós decidimos fazer essa troca, mesmo tendo nós tantos defeitos, Deus começa a abrir a mão e entregar liberalmente, gratuitamente, generosamente tudo aquilo que a pessoa está desejando, tudo aquilo que a pessoa está precisando. Também no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 32, Jesus disse assim: não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Deus
pela liberalidade, ele tem prazer, ele se agrada de dar o reino, de dar o melhor para a pessoa. Nós vimos que a pessoa passa a ter direitos. No livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 14, está escrito que o Senhor Jesus disse assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. E quando Deus usa a liberalidade, Ele também concede vantagens. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, lá está a vantagem mais extraordinária de você servir a Deus, de você receber Jesus como Salvador. Porque ali está escrito assim, Jesus falando: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto ao Pai pedirdes em meu nome, Ele vos conceda. Então Deus concede bens, direitos e vantagens para você usar no teu dia a dia, a partir daquele momento especial em que você decidiu fazer a troca da tua vida, que não vale nada, pela vida de Jesus, que é a vida mais preciosa e santa que já existiu. Quando você faz a troca, a partir daí, para Deus, você passa a valer até mais do que Jesus Cristo. Porque a grandeza de Deus e a liberalidade de Deus fez com que, em primeiro lugar, Deus te amasse, mesmo você não merecendo, e Ele te amou de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que você que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse processo inicia no momento em que você levanta a tua mão, entrega a tua vida para Jesus, e a partir daí você passa a fazer jus a todas essas qualidades. O poder de Deus começa a estar à sua disposição. Quando Jesus Cristo ressuscitou, lá em Mateus 28, 18, Jesus disse assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Veja, em todas as jurisdições e em todas as esferas, sejam materiais ou espirituais, em todo e qualquer território e em qualquer situação da vida ou em qualquer problema que uma pessoa possa estar enfrentando. Jesus declarou: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mas agora você recebeu Jesus como Salvador. Você passa a ter direito, você passa a ter vantagens, você passa a ter bens. Então Jesus disse assim: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Muito bem. E Jesus ali ressuscitado disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra, mas vocês agora esperem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E as pessoas que criam em Jesus ficaram ali em oração, perseverando, insistindo, porque esse é o detalhe da coisa. Eu entrego minha vida para Jesus, mas preciso continuar na presença de Jesus, e tenho que continuar fazendo com Ele uma troca. Eu já troquei a minha vida com a dele, eu já dei minha vida para Jesus, eu recebi Jesus como Salvador, eu me tornei filho de Deus, e Jesus, que era santo, recebeu os meus pecados. Aquela troca continua se processando, e a constância de eu permanecer na presença de Deus, orando, clamando, buscando, indo para a igreja, lendo a palavra, jejuando, isso continua mantendo a troca em circulação. Nós continuamos fazendo esse intercâmbio com o céu. Então por isso que ele disse: vocês querem poder, mas vocês fiquem ali buscando, até que do alto sejais revestidos de poder. E Jesus ali, também naquela ocasião, ele disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aquele poder extraordinário que Jesus quer conceder para a pessoa, não é para ficar limitado a Jerusalém, não é para a pessoa enxergar apenas até a Judéia, e também não é apenas para alcançar Samaria, mas a visão do Senhor Jesus, no poder que Ele quer conceder para você, é um poder infinito, para você enxergar longe, até os confins da terra, para que você não veja barreiras, nem limites e nem fronteiras daquilo que o Senhor Jesus pode fazer na tua vida através do poder do Espírito Santo.
Porque seria um absurdo se eu entrego minha vida para a pessoa mais poderosa no céu e na terra, que recebeu todo o poder no universo, e eu continue aqui na terra levando uma vida de fracasso ou de vitórias parciais. Não, Jesus não está te chamando para que você fique preso a limites, para que você diga: Jesus abençoa a minha vida, mas eu não consigo arrumar emprego. Jesus me arrumou um emprego, mas eu não consigo sarar dessa doença. Jesus, Ele não está colocando limites na tua vida. É Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Por isso o poder de Deus hoje está aqui para transformar você, sem limites, na pessoa mais vitoriosa do mundo. O poder de Deus está vindo, está sendo enviado, porque você tem direito de recebê-lo. A partir desse momento que você começa a desfrutar do poder de Deus, você passa a usar esse poder em nome de Jesus. É uma autoridade inacreditável, é uma autoridade incrível. Pedro e João estavam entrando lá no templo de Salomão, de Herodes, reformado, e ali na porta do templo Formosa tinha um homem paralítico desde nascença, com mais de 40 anos que ele estava paralítico. Pedro disse para aquele homem: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Pedro não tinha prata, Pedro não tinha ouro, mas ele tinha o poder de Deus, o poder de Jesus Cristo. E o paralítico, com aquele poder e em nome de Jesus, saltou na mesma hora e entrou no templo pulando e dando glória a Deus. Pedro depois justificou para a multidão. Falou: por que vocês estão olhando para nós como se por nosso próprio poder e santidade tivéssemos feito andar este homem? Aquele Jesus a quem vós matastes na cruz, entregando a Pilatos. Aquele Jesus que há pouco tempo atrás, aquele Jesus que vocês crucificaram e mataram pela mão dos ímpios. Saibam vocês que aquele Jesus que foi morto, Ele ressuscitou dos mortos, e Ele foi constituído por Deus o juiz dos vivos e dos mortos. Ele foi ressuscitado por Deus para ser o juiz das nossas vidas. Naquele momento Pedro pregou sobre Jesus e as pessoas passaram a compartilhar do poder de Deus. Não era Pedro que tinha poder, o poder é de Jesus Cristo. Não era o nome de Pedro que era poderoso, era o nome de Jesus Cristo que tinha processado aquele milagre. E aí você vai trocando tudo, a vitória, como Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, ele falou assim: tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus estava conversando com quem? Com pessoas que já o haviam recebido, com pessoas que faziam parte dos seus fiéis, aquele grupo de pessoas que estava andando e convivendo com Jesus. Mas para aquele grupo ele disse: vocês vão ter aflições aqui no mundo, eu já estou avisando com antecedência. Não é que você vai receber Jesus como Salvador e vai andar com Jesus e a partir daí não tem mais aflição nenhuma. Jesus não disse isso, e nem eu estou dizendo isso. Mas Jesus está dizendo claramente: fique em paz. Eu estou falando isso agora para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe o que isso quer dizer? Que ainda que você seja a pessoa mais fraca da terra e perseguida pelo inferno, ainda assim você não será derrotado, porque o vencedor dos vencedores, Jesus Cristo, Ele está contigo. Tenha paz, não se aflija, a vitória é tua em nome de Jesus. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E a majestade, pastor, como é que Jesus vai trocar comigo essa majestade? Jesus é tão majestoso. Você sabe que a gente aqui na terra não calcula e nem avalia direito quem Ele é. Quando você lê as Escrituras, você começa a ter uma ideia de quem Ele é. Mas o homem do mundo, e às vezes até um novo convertido, por não conhecer melhor a Escritura, ele não consegue avaliar verdadeiramente a majestade de Jesus Cristo. É uma coisa tremenda.
No livro de Apocalipse, no capítulo 19, versículo 11, nós temos uma ideia clara ali da majestade do Senhor Jesus, do poder do Senhor Jesus. Olha o que está escrito: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. O nome celestial de Jesus, ninguém sabe. Ele tem um outro nome, porque a palavra Jesus não é nome. A palavra Jesus quer dizer Deus salva. É uma frase. Jesus quer dizer Deus salva. Por isso que ele é o Salvador. O nome mesmo de Jesus, ninguém sabe. Nós ainda não conhecemos claramente. Nós não conseguimos avaliar claramente quem ele é, mas tem algumas pistas aqui. Continuando a leitura. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Sabemos que ele é o Verbo de Deus, sabemos que ele é a Palavra de Deus, mas ainda não é o nome. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é majestoso, não há rei como ele. Você pode chamá-lo assim: Rei dos Reis, Rei dos Reis, transfere a tua majestade para mim. Quando você começa a fazer essa troca com Jesus, saiba que, por se tornar filho de Deus e um cristão, cópia de Cristo, você passa também a ter essa majestade. Ninguém olhando para você vai poder avaliar claramente quem você é. Aliás, nem você mesmo sabe direito quem você é a partir do momento que você é de Cristo. Porque eu vejo tantos cristãos derrotados, eu vejo tantos cristãos sem fé. Quando as pessoas se unem para orar, aquele cristão fraquinho que não sabe quem ele é, ele pensa assim: Deus aqui vai abençoar todo mundo, menos eu. O meu problema é tão difícil para se resolver que eu não estou nem com muita fé que vou conseguir. Porque você ainda não compreendeu que esta majestade do Senhor Jesus está sendo transferida para você aqui na terra através do poder do Espírito Santo e da capacidade de usar o nome de Jesus para conseguir o que você quiser. Então você fica se limitando e achando que não vai conseguir. Mas a majestade do Senhor Jesus transforma a tua vida também numa vida majestosa. E nós não estamos falando em vida orgulhosa, porque Jesus, sendo o Rei dos Reis, mesmo assim, nunca houve nem haverá ninguém mais humilde do que ele. Ele disse: vinde a mim e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Apesar de ser tão majestoso, ele continua sendo tão humilde. Ele se faz de pequeno. Mas o diabo sabe quem é Jesus. E se você quer saber, o diabo também sabe o que está dentro de você. O diabo sabe o que há na tua vida em termos de poder de Deus. Por isso que o diabo faz de tudo para te atrapalhar. Ele coloca obstáculos no meio do teu caminho, ele arma ciladas, ele cria confusões, cria contendas, levanta fofocas, mexericos, brigas, discussões, ciúmes. O diabo, ele prepara situações para que você perca a paz, para que você se torne uma pessoa nervosa, para que você se ire. E o diabo, ele faz de tudo para te atrapalhar e te derrotar. Mas ele só faz de tudo. Mas eu vou te dizer em nome de Jesus, ele não tem poder para te derrotar. O diabo não tem poder para te destruir. Ele atrapalha muito, é verdade. Ele cria uma confusão tão grande que ele atrapalha. O diabo consegue atrapalhar, mas nunca ele vai conseguir vencer, porque você é de Jesus Cristo. O diabo sabe que ele não pode tocar num fio de cabelo da tua cabeça. O diabo sabe que não pode te matar. O diabo sabe que não pode te destruir. O diabo sabe que não pode brincar na tua frente, porque o Rei Jesus habita na tua vida. Só você ainda não se deu conta de quem você é, assim como nós também não conhecemos claramente
o poderio de Jesus Cristo e essa pessoa fantástica, como ele é descrito no livro de Apocalipse. Agora só tem uma coisa, que Deus, apesar dele transferir para nós todos os seus atributos, só tem uma coisa que você não pode pegar para você. E aí que muitos são derrotados. Na Bíblia nós vemos vários exemplos de homens que foram derrotados porque não compreenderam que aquele atributo não podia ser usado pelo homem. Que o homem não podia crescer, se tornar grande, como aconteceu com Uzias, que se tornou poderoso, Deus o levantou, mas ali aquele homem se tornou soberbo, orgulhoso, e ele esqueceu, ele perdeu a visão de que um atributo que Deus usava na vida dele, ele não poderia usar jamais para ele mesmo, que é a glória de Deus, porque a honra somente a Deus. O rei Davi era abençoado porque ele disse: tua é a honra, Senhor. Sabe o que acontece? Deus vai usar a tua vida de uma maneira tremenda. Deus vai fazer de você uma pessoa magnânima. Você vai se tornar uma pessoa grande. Pode ter certeza disso. Você vai crescer. Você vai ser levantado acima dos poderosos. Deus quer que você aprenda a ser uma pessoa liberal, como Ele, que dá gratuitamente e generosamente para qualquer pessoa, independente de quem é. E você transfere bens, e você transfere direitos, e você transfere vantagens. Deus quer que você use isso, e isso vai acontecer com você, e você vai se colocar acima dos poderosos da terra. Mas pastor, o que é isso? Eu sou uma pessoa tão pequena, como é que pode? Deus vai fazer isso na tua vida. Se você tomar posse do atributo de Deus, esse você pode usar à vontade. Você vai poder usar o poder de Deus na tua vida, usar o poder em nome de Jesus, usar o poder do Espírito Santo. Você vai ser uma pessoa vitoriosa e até a majestade, porque em Apocalipse 3:21 Jesus disse: ao que vencer eu lhe darei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Até a majestade, mas a honra não. Deus quer que você seja uma bênção. Deus quer que o seu poder flua através da sua vida. Deus quer que você abra a boca com autoridade e poder e transfira bens dizendo: eu te abençoo em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Deus quer que você pegue as pessoas que estão caídas, apresente Jesus a elas e elas sejam transformadas, erguidas, e você transfira direitos e vantagens para a pessoa através daquilo que você recebeu de graça. Deus quer que o poder do Espírito Santo flua de uma maneira tremenda na tua vida, que você seja usado para que todo mundo olhe e veja, mas jamais você poderá dizer: isso é porque eu sou o melhor, isso acontece porque eu sou o bom. Não, quando você fizer isso você vai cair, mas quando você estiver sendo usado e Deus operando, os demônios caindo por terra, vidas sendo curadas, portas sendo abertas, Deus operando grandemente através de você, naquela hora, levante a tua boca e a tua voz, levante agora os teus olhos aos céus e diga: toda honra e toda glória pertence ao meu Deus, que opera tudo em todos e que opera através de mim. Sem o meu Deus eu não sou nada, é Deus que opera tudo isso. Eu não posso nada sem Deus, mas em Deus eu posso todas as coisas, porque é Ele que me fortalece. A honra você não pode usar para levar vantagem para você mesmo. Tudo pode ser transferido para você. E voltando ali para o primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 11, que foi o início da nossa leitura, eu vou reler agora, porque agora você está compreendendo melhor esse versículo. Tua é, Senhor, a magnificência, e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra, teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Agora olha a consequência. E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. A honra tem que ser para Deus por causa disso, porque tudo é através dele. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. O homem não pode, a mulher não pode se tornar autossuficiente e achar que é um santo, uma santa, e que está sendo usada porque é melhor do que os outros.
A pessoa tem que ser humilde, apesar de tão abençoada. Tem que se humilhar, se rebaixar, para continuar sendo usada. Não se ensoberbecer jamais, não se tornar uma pessoa orgulhosa. Riqueza e glória vêm diante de ti. Eu tive essa visão do Senhor Jesus. Eu vi o Senhor. Eu já estive com o Senhor algumas vezes em translado e já estive em sonho com o Senhor. E em sonho uma vez ele me apareceu, eu já o conheci, quando eu vi no sonho eu reconheci, e ele vinha na minha direção de braços abertos assim, andando, e conforme ele andava, eu vi exatamente isso daqui, ó. E riquezas e glória vêm de diante de ti. Eu vi na altura assim, do joelho de Jesus, à medida que ele andava tinha riquezas e glória. Um tesouro que se movimentava, era um tesouro vivo. Conforme ele vinha andando na minha direção, aquele tesouro, aquela riqueza, aquela glória se movimentava junto com ele e brilhava muito. Era uma visão linda. Quando eu vi, eu fiquei feliz porque reconheci que era o Senhor. Aí o Senhor me disse assim: tudo isso aqui é teu. Eu pensei, no sonho eu pensei, é meu? Que bênção, vou usar tudo na obra de Deus. E ele me olhou e disse: porque você me deu aquela casa. Eu tinha uma casa que eu vendi e tinha usado todo o dinheiro na igreja, gastando na igreja, pagando aluguel de outras igrejas da Paz e Vida com aquele dinheiro. O dinheiro acabou. No dia que aquele dinheiro acabou, Jesus apareceu com riqueza e glória diante dele para me falar que tudo aquilo era meu. E ele conhece o nosso coração, porque o nosso pensamento na hora foi: vou usar tudo na obra de Deus. Por que nós queremos agir assim? Porque toda a honra e toda a glória vem dele. Todo o poder, toda a riqueza vem dele. Toda a vitória e toda a capacidade de mudar as coisas vem dele. Eu me lembro de uma irmã na Avenida Rio Branco 511, que ela, quando chegou na igreja, ela veio assim, num estado lastimável, com um lenço na cabeça, o cabelo tudo enrolado com bobe, olheira profunda, magra, o rosto chupado, e ela estava com um moletom, naquela ocasião cor-de-rosa, mas eu vi que ele era cor-de-rosa porque um dia foi vermelho e agora estava cor-de-rosinha, bem clarinho, curto, que eu vi a canela dela assim, ela estava de sandália havaiana. Ela falou: pastor, eu sou viúva, tenho 5 filhos e um deles com problema. A pensão que eu recebo do meu marido é um salário mínimo. Meu marido morreu e o INSS não me deu nada, eu só recebo aquela pensãozinha. Falei: a senhora já foi atrás dos seus direitos? Ela falou: foi, com advogado, tudo. Já me disseram que não tem jeito, não tenho direito a nada. Não consegui receber, nem me atendem, pastor. O que eu faço? Dava pena. Falou: pastor, eu não tenho dinheiro para pagar o condomínio de onde eu moro, que graças a Deus é próprio, é um apartamento próprio, mas eu não tenho dinheiro para pagar o condomínio, eu não tenho dinheiro para pagar a conta de luz, e como é que eu vou sustentar os meus filhos com um salário mínimo? Eu tenho tanta dívida, pastor. Olha a situação da mulher. Falei com ela: irmã, primeira coisa, entrega a vida para Jesus, faz a troca, tua pobreza pela riqueza de Jesus. Segunda coisa, comece a ser fiel, seja dizimista fiel, seja ofertante fiel. Mas pastor, eu mal tenho para mim. Irmã, não importa, seja fiel. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Jesus diz: sobre o pouco foste fiel, sobre muito eu te colocarei. Seja fiel. E eu vou orar e Deus vai reverter essa situação, Deus vai abençoar a tua vida. Aí, tadinha, ela, sem ter condições, resolveu acatar. Eu fiz oração, ela estava lá toda desanimada, parecia uma morta-viva. Isso foi na primeira semana que ela foi lá. Na outra semana, ela pegou o papelzinho do INSS e foi no banco para ver se já tinha chegado o dinheiro que ela recebia pela morte do falecido, aquele salário mínimo, que na época era R$136. Aí ela ficou na fila do banco, com a cabeça explodindo de dor, nervosa: o que eu vou fazer da minha vida? Esse dinheiro eu vou pagar o condomínio, vou pagar a conta de luz, como é que eu vou comer? Como é que eu vou viver? Como é que os meus filhos vão viver? E a vez dela chegando, aí quando ela chegou no caixa, ela entregou o papelzinho, o caixa procurou lá a ficha, o negócio já tinha chegado, o caixa falou para ela: a senhora vai levar todo esse dinheiro? Ela falou: vou sim, meu filho, mas antes eu quero pagar essa conta de luz
Antes eu quero pagar esse condomínio, o que sobrar eu vou levar. Aí o caixa falou, mas a senhora não prefere aplicar esse dinheiro? Ela pensou que era a gozação dele. Ele falou, não, meu filho, eu tenho conta em outro banco. Eu vou aplicar no outro banco que eu tenho conta. A senhora vai levar todo esse dinheiro? Vou, meu filho. O que sobrar, eu vou levar. Aí o caixa falou, tá bom. Registrou lá a conta de luz, as contas que ela estava pagando, viu qual era o saldo, levantou, foi lá no caixa da ponta, pegou o dinheiro e jogou dentro do envelope. Acabou o dinheiro daquele caixa. Veio no outro caixa, assinou um valezinho, pegou o dinheiro e jogou dentro daquele envelope. Foi no outro caixa e ela só acompanhando com o olhar assim. Ele pegou o caixa, foi no outro caixa, assinou um papel, jogou o dinheiro dentro do envelope e pôs assim na frente dela aquele envelope cheio de dinheiro. Na frente dela. Ia finalizar a operação. Aí ela falou, moço, peraí, eu vou levar todo esse dinheiro? Aí o caixa falou, foi o que eu perguntei para a senhora vai levar todo esse dinheiro? Falou, não, moço, deve estar vendo algum engano. Por quê? Não, porque eu não tenho tudo isso para receber. Não, aqui está dizendo que é para a senhora. Ah, não, moço, agora eu sou uma serva de Deus. Agora eu sou uma mulher cristã. E eu não quero um dinheiro que não é meu, não. Eu não posso levar esse dinheiro, moço, não posso. Aí o caixa falou, então fala o seguinte, conversa lá com o gerente. Aí ela pegou o papelzinho, foi lá no gerente, o gerente estava atendendo uma pessoa, deu a maior canseira, também ela com lenço na cabeça, cheia de bobe, moletom cor-de-rosa. Ela ficou lá de pé ao lado da mesa do gerente, e o gerente atendendo a outra pessoa, aí virou para ela, pois não? É que o caixa quer me dar um dinheiro, mas não é meu, deve ser algum engano. Mandou falar com o senhor. O gerente olhou, senta aí. Pegou o telefone, ligou para o INSS, e ela sentada olhando para o gerente, e o gerente só falava, aham, sei, aham, sei, mas ela está dizendo que não é dela. Sei, tá, e ela, tá o quê? O quê? E ele, então tá bom. O gerente desligou, olhou para ela e falou, a senhora aceita um cafezinho? A senhora aceita uma água? A senhora tem caderneta de poupança? A senhora quer fazer aplicação? Recebeu todo aquele dinheiro, comprou carro, pagou tudo, ficou toda feliz. Mas ela continuou sendo fiel a Deus, porque olha o que diz aqui o versículo que nós lemos, riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dá força a tudo. Deus, Ele é dono, amados, do Banco do Brasil, você acredita nisso? Deus é o dono do Banco Central, você acredita nisso? Deus é o dono do ouro que está lá nos Estados Unidos, na fortaleza, debaixo da terra. Você acredita que Deus é o dono de tudo? Deus é o dono de todo o ouro que está na floresta amazônica, no planeta. Deus é o dono de todas as coisas. Davi dizia, o Senhor é o dono de todas as coisas. O céu te pertence, a terra te pertence, tudo é teu. Você acredita nisso? Pois Deus vai abrir os seus tesouros diante de ti. Deus, Ele tem poder para dar ordem a todas as instituições, a todas as coisas. Deus tem autoridade, domínio e poder sobre tudo. E quando Ele delibera e quando Ele manda, o seu poder faz acontecer. Deus tem autoridade para exaltar. Eu não vou me alongar, eu ia contar outro caso da Isabel, aquela viúva lá que hoje é dona de um salão enorme de cabeleireiros, uma mansão no Morumbi, uma mansão. Ela era cabeleireira, só vivia de freelancer. Hoje é dona de um enorme salão. Salão que ela trabalhava às vezes fazendo bico no dia que tinha muito movimento. Hoje ela é dona daquele salão. Outro dia eu conto isso, mas eu quero dizer esta palavra, apenas o exemplo do que Deus opera na tua vida quando você faz a troca com Jesus e quando você passa a ser fiel. Agora veja só, para a gente avançar. Na Bíblia nós vemos ali que Israel e o povo de Deus, quando era fiel ao Senhor, tinha vitória. Quando o povo começava a ser derrotado, alguma coisa estava acontecendo. Algum pecado estava ali. Alguma coisa estava provocando aquela derrota. O rei Saul
Quando ele foi ungido por Deus como o primeiro rei de Israel, ele saía para a guerra, ganhava todas. Se tornou um grande vencedor. Mas quando ele deixou de dar glória a Deus, quando ele se ensoberbeceu, quando ele se tornou rebelde, quando ele se tornou desobediente, aí ele só perdia. E no final da sua vida ainda virou espírita. Foi fazer uma consulta espírita lá, para ver se invocava o espírito do Samuel que tinha morrido. Naquela mesma ocasião ele vai morrer na batalha juntamente com seus filhos. Perdeu tudo. O que estava por detrás, na época em que ele era vitorioso, o que estava por detrás da vitória de Saul? A obediência e a fidelidade. E quando Saul se tornou um perdedor, um derrotado, a ponto de chegar e perder a própria vida, o que estava por detrás daquilo? A desobediência e a infidelidade. O rei Davi, que sucedeu Saul, também chegou vencendo todas. Mas quando Davi se tornou infiel, quando Davi pecou, o que aconteceu? A espada se virou contra ele e ele se tornou também um perdedor. Perdeu o reino, teve que fugir do Absalão, foi uma tragédia. A vida dele, a família dele foi destruída. Por quê? Porque a partir de um certo momento na sua vida, Davi passou a desobedecer a Deus, se tornou infiel. E a causa da derrota estava ali, na desobediência e na infidelidade. E é uma coisa interessante. Esses 5 atributos que nós vimos de Deus, que abençoam a nossa vida, enquanto você é fiel e obediente, se tornam em outra coisa quando você se torna também infiel e desobediente. Tudo depende do que você é. Olha aqui. Se eu sou fiel e obediente, aquelas bênçãos vêm sobre mim. Os 5 atributos de Deus que nós vimos ali no 1 Crônicas, capítulo 29, verso 11. Aqueles atributos vêm sobre mim, porque eu sou fiel e obediente. Mas se eu me torno em outra coisa, se eu me torno infiel e desobediente, isso que estava assim também muda, também vira. Então, eu quero que você olhe comigo o livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 20. Circule aí, tá? Circule esse versículo. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a turbação e a perdição em tudo que puseres a tua mão para fazer, até que sejas destruído e até que repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras com que me deixaste. Você vê? 1 Crônicas 29, 11 são 5 atributos. E aqui, em Deuteronômio 28, 20, também são 5. Só que é 5 para fazer de você um perdedor. Por causa da maldade das obras com que deixaste o Senhor. Então, você circula aí, ó. Primeiro é maldição. O segundo é a turbação. O terceiro é a perdição. O quarto é a destruição. E o quinto é a morte. Você vê? Então, se a pessoa deixa Deus e começa a praticar obras más, não tem como a sua vida ser abençoada. Não tem como a pessoa falar, eu quero ser um vencedor. Como que você vai ser um vencedor se você está com um perdedor, o principal perdedor, que é Satanás? Eu nunca vi um pai de santo falar, eu sou um vencedor. E também nunca vi um desviado dizer, eu sou um vencedor. E por que a pessoa não pode ser vencedora quando deixa Deus? Quando deixa Jesus? Porque deixou o vencedor. E passou para o lado do principal perdedor, do maior derrotado, que é o diabo. E a pessoa está unida com o diabo, então não é que a pessoa fala, agora eu quero servir o diabo. Não é isso. Ela deixa as obras de Deus e começa a fazer as obras que agradam o diabo. Mesmo que a pessoa fale, não, eu não gosto do diabo não. Mas se você está fazendo as obras do diabo, então você pertence a Satanás. É lógico que ninguém vai chegar e falar, eu dou minha vida para o diabo. Ninguém é louco. Mas se você deixa as obras de Deus, o caminho do Senhor Jesus, e passa a andar pelo caminho das trevas, pelo caminho de Satanás, mesmo que você não tenha dito, eu recebo o diabo como o meu único destruidor, você não diga isso, na verdade você passou para o diabo. Nessa situação, você não vai ter como ser
abençoado, porque você está com o maior derrotado que existe. Agora, a palavra de Deus nos ensina que mesmo uma pessoa que nunca teve Deus e só fez a vontade do diabo a vida toda, ou mesmo uma pessoa que já teve Deus e voltou a fazer as obras do diabo, a Bíblia nos dá uma lição de como fazer com que aquela pessoa deixe as obras das trevas, as obras do diabo, e saia daquela prisão e volte para a bênção de Deus, ou venha para a bênção de Deus. Segundo livro de Crônicas, capítulo 6, versículo 24 e 25. Quando também o teu povo for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e eles se converterem e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem perante a ti nesta casa, então ouve tu desde os céus e perdoa os pecados do teu povo e faze-o tornar a terra que tens dado a eles e a seus pais. Amém? Quer dizer que é possível a pessoa estar numa derrota, reconhece, porque a pessoa tem a capacidade de se autoanalisar. Então é por isso que a minha vida vai de mal a pior. É por isso que eu não estou conseguindo vencer, porque de fato eu me tornei desobediente e infiel. Estou fora do caminho de Deus e eu quero mudar de vida. Então, primeira coisa, a pessoa reconhece que tem pecado contra Deus, se converte, ela muda de vida, ela se converte, ela muda de direção e confessa o nome do Salvador. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 9, está escrito assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e se no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então eu me converto, eu confesso o nome do Senhor, eu oro a Ele e eu suplico perante a Ele aqui nesta casa. O que é suplicar? Suplicar é pedir com humildade. Suplicar é pedir insistentemente, mas com humildade. Muito bem. Então, ouve desde os céus. Deus ouve. Quando a gente faz um apelo, quem quer se arrepender, entregar a vida para Jesus, se converter, mudar de vida, quem quer, vem aqui na frente. Olha só como Deus ouve desde os céus. Ele tem que parar para ouvir. Jesus disse assim: quem me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Olha que coisa tremenda. Aqui na terra você confessa Jesus, o nome do Senhor como teu Salvador, você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, e na mesma hora lá na glória, diante do Pai o teu nome é declarado. Jesus confessa o teu nome. A partir dali você está fazendo a troca, aquela troca que nós falamos, tua vida de pecados pela vida santa de Jesus. Aí o teu nome é falado por Jesus diante do Pai, e ali o teu nome é escrito no livro da vida. Porque, veja bem, esse livro vai ficar na mão do Pai. Esse livro está na mão do Pai. A única pessoa que registra os nomes no livro da vida é o Pai. Não pense você que tem anjo secretariando, porque é muita gente, não. Nosso Deus é todo poderoso. É Ele mesmo que registra. Esse livro fica constantemente na mão de Deus. O que Jesus faz é o seguinte: lá na glória, diante do Pai, Pai, aquela pessoa me confessou agora como seu único e suficiente Salvador. O nome dela é fulana de tal, o nome dele é fulano de tal. O único que pode atualmente pegar aquele livro e abrir e escrever nele é o Pai. Aquele livro tremendo onde somente os salvos são registrados. Então realmente Ele ouve do alto dos céus a oração que você vai fazer aqui agora. Esse gesto de entregar a vida para Jesus, você que está desviado, esse gesto de voltar para Jesus, vai ser registrado agora, o céu vai parar. Porque o Pai também apaga o nome do livro da vida. A pessoa desviou, começou a fazer as obras do diabo, o nome é apagado do livro da vida. O desviado volta, se conserta com Deus, o Pai escreve novamente o nome no livro da vida. Um dia aquele livro será aberto, mas hoje ninguém pode pegar aquele livro. Ninguém tem o direito de pegar aquele livro que está na mão do Pai. Eu quero ler com você Apocalipse capítulo 5, que é profético, é profecia, é uma coisa que ainda não aconteceu. Não aconteceu, mas vai acontecer. Eu quero ler com você.
Apocalipse capítulo 5, versículo 2. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Não apareceu Maria, não apareceu Pedro, não apareceu Tadeu, não apareceu José, não apareceu Paulo, não apareceu anjo, nem arcanjo, nem querubim, nem serafim. O livro está na mão daquele que está sentado no trono, e o anjo está perguntando com grande voz: quem é digno de abrir o livro? E houve silêncio no céu e na terra, e procuraram, vasculharam, foram olhar no paraíso. Tem algum justo aí? Abraão, quem sabe Abraão pode? Não, Abraão não pode também. Jacó, José, não pode. Isaac não pode. Samuel não pode. Davi não pode. Não tem ninguém que pode pegar, não tem ninguém que pode abrir o livro. João entrou em desespero. Não havia ninguém digno de pegar aquele livro que estava na mão de Deus. Mas naquela hora o anjo disse para mim: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, oh glória, que venceu, o nosso vencedor, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, as orações que nós fazemos aqui, as orações que nós levantamos na terra. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aleluia! Só Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele livro só Ele pode pegar um dia para abrir. Mas olha que coisa tremenda, você vai deixar essa vida de derrota e trocar pela vida do maior vencedor de todos os tempos. E a tua vida a partir de hoje vai ser cuidada pelos céus, porque o teu nome vai estar registrado no livro da vida. Se você não vier aqui na frente confessar o nome de Jesus diante dos homens, Jesus não confessará o teu nome diante do Pai. Se você não confessar Jesus agora como teu único Salvador, se você não falar agora o nome de Jesus aqui, de joelhos, humildemente suplicando, se humilhando, com arrependimento, pedindo perdão, Jesus não vai falar o teu nome diante do Pai. Por isso agora toda a igreja se coloque de pé. Na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 5, versículo 4, está escrito assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Você tem que crer que Jesus é o Filho de Deus, mas tem que recebê-lo como Salvador. Tem que confessar o seu nome aqui na frente. Tem que ser obediente, porque não adianta crer em Jesus e ser desobediente. Todos os desviados creem em Jesus, mas são desobedientes. E não é porque um desviado crê em Jesus que a vida dele é abençoada. Porque tem que crer em Jesus e tem que ser obediente e tem que ser fiel. Então você que está aqui, neste momento vai ser feita uma troca. Um poder do alto já está se manifestando aqui, para transformar você de criatura de Deus em filho de Deus. Para pegar você que está desviado, desviada, e ligar novamente no trono de Deus. E vamos fazer essa troca rapidamente para você sair daqui hoje como vencedor, como vencedora. Porque eu te digo, esta vai ser a melhor semana da tua vida. Você vai ver este Deus poderoso que controla tudo e todos com poder e autoridade, dando ordem para que o mundo
abra os seus tesouros, para que tudo lhe seja entregue nas mãos. Deus vai abrir até portas onde não tem porta. Deus vai preparar o teu caminho, vai retirar os obstáculos, mas só se você for de Jesus. Só vence o mundo quem é de Jesus Cristo. Pastor João Ribe, como é que eu faço para entregar agora a minha vida para Jesus? Um gesto apenas, você vai levantar a mão e eu vou perguntar. Então todos descruzem os braços. Às vezes a pessoa fica assim, o diabo até aproveita para amarrar a pessoa, entendeu? A pessoa fica com o braço cruzado e o diabo trava a pessoa. Descruza os braços aí. Isso. A hora que eu perguntar, rapidamente você levanta a mão, se é que você quer. Deus não obriga não. Apesar de Deus ser magnânimo e todo poderoso, Deus é generoso. Se você não quiser, Ele não vai te obrigar. Mas se você quiser, Ele vai te abençoar. A decisão é tua. Quantas pessoas aqui agora querem receber o Senhor Jesus como único Salvador? Ergue a mão direita bem alta. Ergue bem alta a tua mão. Eu quero receber Jesus como meu único Senhor e Salvador. Muito bem. Todos que ergueram as mãos, peçam licença de onde vocês estão e venham aqui para frente em nome de Jesus. Sai do seu lugar, vem aqui para frente. Vem para cá. Sai do seu lugar e vem aqui para frente. E vamos aplaudir a Jesus por cada vida que está chegando. Vem para cá. Muita gente está chegando. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. É isso que é bom. É assim que o diabo é derrotado na tua vida. Quando você sai do domínio de Satanás e passa para debaixo das asas do Senhor Jesus. Você que está desviado, desviada, eu sei que é uma palavra dura esta. É uma palavra dura, desviado. Eu não estou desviado. O desviado sempre fala que não está desviado. O desviado não gosta dessa palavra. Eu não estou desviado não, eu continuo tendo fé em Deus, eu continuo acreditando em Jesus. Eu não preciso de igreja. Eu concordo que você não precisa de placa de igreja. Mas da igreja você precisa sim. Porque a igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. A igreja é a noiva do Senhor Jesus. É na igreja que você tem comunhão para participar da Santa Ceia. É na igreja que você é batizado nas águas. Jesus disse, quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue não tem parte comigo. O desviado não toma Santa Ceia, como é que ele tem parte com Jesus? O diabo está enganando a pessoa. A pessoa está afastada, está fria. E ela não sabe por que a vida dela não é abençoada. Por que tanto tormento, por que tanta derrota? Então você que está desviado, desviada, não leve a mal essa palavra não, mas venha suplicar humildemente o favor de Deus. Saia do teu lugar agora. Você que está desviado ou desviada, vem aqui para frente em nome de Jesus. A tua vida vai ser levantada, você vai ser erguido, vai ser erguida. Venha, venha, venha. Isso, venha, não é vergonha não. Vergonha é ficar no mundo. Vergonha é deixar o diabo fazer de você gato e sapato. É uma honra você vir aqui para Jesus Cristo. É uma honra você se consertar com Deus. Venha correndo, a partir de hoje a tua vida vai ser uma bênção. Oh glória! Vamos aplaudir mais o Senhor. Olha que maravilha. Glória a Deus. Nós vamos fazer uma oração. Eu gostaria que você que está aqui na frente comigo se ajoelhasse agora, colocasse a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Não sinta vergonha não. Diga, meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e eu não quero ficar para trás, sofrendo derrotas, humilhações, passando por sofrimentos desnecessários, porque eu sei que o Senhor Jesus já sofreu por mim e já venceu por mim. E eu quero agora fazer a troca da minha vida de derrotas pela vida vitoriosa do Senhor Jesus. Por isso, meu Pai, com humildade, eu me converto. Eu te peço perdão. Eu declaro o nome de Jesus. Eu confesso o nome de Jesus como meu único
e suficiente Salvador. E eu creio que agora, aí na glória, o meu nome também está sendo confessado pelo meu Senhor Jesus. E o Senhor, meu Pai, está registrando o meu nome no livro da vida. Por isso, meu Deus, me abençoe agora. Dá ordem aos teus anjos para que tomem conta de mim. Abençoe a minha vida e me transforme em nome de Jesus. Assim seja. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.